mundo, né? Então esses touros ficam, a maioria deles nos Estados Unidos e no Canadá, e o produtor adquire doses de sêmen aqui, vamos falar assim, as mais em conta estão em torno de R$30. Então, ao invés dele ter um filho de um touro que é filho do rebanho dele, ou é filho até de um rebanho vizinho, que é considerado bom na região, ele passa a ter, então, um filho ou filha, né, de um dos melhores touros do mundo. E isso, na geração, dali a 3 anos, quando essas filhas de inseminação voltarem para o curral produzindo leite, ele já vai ver um incremento muito grande em produção. Pensando num produtor que não usa nenhuma biotecnologia e começar a usar da inseminação artificial. Só que nós temos que ver também que esses animais eles vão ser mais exigentes, né? Então o produtor precisa ter um outro lado do cuidado com esses animais que vão nascer, como a Thaís comentou muito bem, a questão de uma nutrição adequada, porque eles serão muito mais exigentes. Muito bem, você já viu que a coisa está pegando, né? Estão falando sobre reprodução bovina, professora Juliana Rosa, professora Thaís Presser, do curso de Medicina Veterinária da FACICA, estão nos ajudando a entender alguns pontos. E você, se ficou interessado só de ouvir parte ou todo esse programa, no dia 9, 10, 11 de setembro, a semana do curso de Medicina Veterinária traz aí um recheio com muitos outros palestrantes, além das professoras e outros profissionais da área de veterinária. Hoje nós estamos falando sobre reprodução bovina, falamos sobre inseminação e agora nós vamos falar um pouquinho, ela já falou, a professora Thaís já falou um pouquinho sobre a PIV, né? Nós vamos falar sobre transferência de embrião. Só lembrando, né, professora, que não é só também fecundar ou transferir embrião. A professora Juliana já tinha levantado a bola, que também tem que cuidar desse produto, desse resultado, de maneira adequada. Porque às vezes o produtor pensa, eu não vou fazer inseminação, vou fazer transferência de embrião, e esquece de cuidar do produto e da infraestrutura, né? O que a senhora tem para comentar para nós sobre transferência de embrião? Então, por que é diferente? A transferência de embrião, a gente necessita de fazer um protocolo hormonal para a gente estar utilizando essa técnica de transferência de embrião. No caso da inseminação artificial, não. A inseminação artificial, a convencional, a gente não precisa estar utilizando nada de hormônio nos meus animais. O único problema da questão da inseminação artificial é a observação de cio, né? Que às vezes você gasta uma mão de obra que às vezes não compensa para o produtor. O que acontece? A observação de cio na técnica de inseminação artificial, ela tem que ser adequada para eu estar inseminando a minha vaca no momento correto e poder gerar o bezerro. Depois que adveio essa técnica de inseminação artificial convencional, surgiu também a técnica de inseminação artificial em tempo fixo, em que aí a gente já tirou essa questão de observação de cio. O que acontecia antes? Eu tinha que deixar um funcionário por conta ali do meu rebanho, observando mesmo minhas vacas e as manifestações de cio dos meus animais, para eu poder estar inseminando o meu rebanho no outro dia, seguido as observações de cio. No caso da IATF, inseminação artificial em tempo fixo, não. A gente faz um protocolo hormonal, né, em todo o meu rebanho, eu aplico hormônios, em que depois de cerca de 9, 10 dias eu consigo estar fazendo uma inseminação artificial em horário programado. Isso facilitou demais a vida do produtor, em que ele não precisava deixar um funcionário para observação de cio. Ele podia iniciar esse protocolo de inseminação artificial em tempo fixo em qualquer momento e uma maior parte do rebanho dele, ele conseguia reproduzir, né? Então ele conseguia aproveitar um maior número de vacas que ficasse gestante no ano. Já em relação à transferência de embrião, eu utilizo um protocolo de superovulação da minha vaca. Eu aplico hormônio para essa vaca ovular mais de um folículo dentro do animal, faço o processo de inseminar essa vaca e vou obter, através de uma vaca,
vários embriões que foram produzidos dentro dela. Depois eu faço uma lavagem uterina, coletando esses embriões e transfiro para vacas receptoras. Então, uma vaca que eu faço o protocolo de transferência de embrião, primeiro eu superovulo. Então, ela me daria em torno de 6 a 10 embriões cada vaca. E aí, esses embriões que foram produzidos, eu vou fazer a lavagem uterina e passar para vacas receptoras. Então, a questão maior assim, da transferência de embrião é que eu tenho que ter um lote de receptoras para estar recebendo esses embriões. Se eu estou gastando um dinheiro ali com protocolo hormonal, eu já tenho que ter vacas preparadas para receber meus embriões. Inclusive, a gente fala em sincronização, tanto da minha vaca doadora de óvulos, de embriões, quanto da receptora. As duas vacas, elas têm que receber protocolo hormonal, porque as vacas receptoras, o ambiente uterino, né, o útero desse animal, ele tem que estar apto para receber esse meu embriãozinho que eu produzi. Então, o maior gargalo assim, da transferência de embrião é que, às vezes, o produtor ele não tem um lote de receptoras para estar compensando a utilização dessa biotecnologia. A gente fala que para cada doadora de embrião, a gente teria que ter um lote de cerca de 10 receptoras para cada doadora, para na hora de eu transferir esses embriões, eu ter pelo menos 6 vacas receptoras aptas a receber meu embrião. Então, a grande questão da utilização da transferência de embrião é que eu tenho que ver se esse produtor ele vai ter um lote de receptoras que compensa a utilização dessa biotecnologia. Muito bem, professora Juliana, vendo esses cuidados, uma curiosidade, as vacas, elas continuam em produção ou elas são separadas do rebanho? Podem continuar em produção. Uma doadora, como a Thaís comentou, uma doadora de embriões pode estar em produção, que nós estamos falando mais de gado de leite, mas isso também acontece em gado de corte, aí ela não teria bezerro, mas ela continuaria também produtiva. E aí os protocolos podem ser feitos em sequência. Fez o protocolo de superovulação, inseminou a vaca, coletou os embriões. Depois de algum tempo eu posso estar repetindo esse protocolo e a minha vaca continua produzindo leite. Num determinado momento, se eu decidir então inseminá-la para que ela fique gestante, eu posso optar por isso também. Eu gostaria de ressaltar, na verdade, a questão da IATF, como a Thaís comentou, a inseminação artificial em tempo fixo, que o pessoal chama aí a campo de protocolos, né? Que na verdade nada mais é do que uma receita de bolo que nós fazemos para que, imitando o que aconteceria na vaca, ajudou muito nessa questão desse entrave que era a detecção do cio, principalmente nos animais de alta produção, que com o aumento da produção de leite passaram a ter aí mais cios silenciosos, que então não eram detectados pelo funcionário ou pelo próprio produtor. E de outras patologias também, como a formação de cistos nos ovários, né? Porque devido a uma falta de feedback para promover a ovulação, essas vacas têm mais probabilidade de formação de cisto. E com a IATF, apesar de aumentar um pouquinho o custo, porque eu necessito da utilização dos hormônios, a gente solucionou boa parte dessa questão. Muito bem, você está ouvindo aí um programa sobre reprodução bovina, as professoras Thaís Presser e Juliana Rosa, do curso de Medicina Veterinária. Meninas, a gente tem aqui ainda 6 minutinhos. Dá para a gente comentar sobre fertilização in vitro? Isso aí. Diferente da transferência de embrião, onde os embriões são produzidos dentro da vaca, como a Thaís falou, nós fazemos uma superovulação nessa vaca, fazemos com que ela produza vários óvulos de uma mesma vez, inseminamos a vaca e coletamos os embriões. Na fertilização in vitro, a fertilização, ou seja, a fecundação, o encontro do óvulo com o espermatozoide é feito no laboratório.
Então, eu faço uma punção dos folículos dessa vaca para coleta de óvulos, e nesse caso eu não preciso fazer o protocolo de superovulação, então eu não preciso estar utilizando hormônios. Com o auxílio de um ultrassom, eu coleto, então eu funciono esses folículos coletando os oócitos, levo para o laboratório, e aí lá no laboratório, com a utilização de meios e equipamentos específicos que imitam o que aconteceria na vaca, eu coloco os espermatozoides e tenho a formação desses embriões. Aí sim eu seleciono os meus embriões e coloco eles nas receptoras, que são as nossas barrigas de aluguel. A receptora, ela não vai passar nenhuma informação genética para esse filhote. A informação genética é da doadora e do pai que doou os espermatozoides. Ela simplesmente carrega esse feto, esse embrião, que depois vai virar um feto aí, pelos 9 meses. Depois que ele nasceu, eu posso optar por deixar ele criar ao pé da vaca ou por separá-lo. Então, a diferença entre a transferência de embrião e a fertilização in vitro seria isso aí. E aí a questão está na necessidade de um laboratório. A transferência de embrião, eu consigo fazer todo o processo na fazenda com a utilização de, vamos falar assim, de equipamentos mais simples, que eu possa inclusive carregar num carro, né, transportar. Já para fertilização in vitro, não. A gente tem a necessidade de levar isso para um laboratório mais tecnificado para estar produzindo esses nossos embriões. No mínimo, uma estrutura hermética, né, vai ser necessário aí. Professora, seria possível nessa in vitro fazer algum melhoramento, alguma modificação cromossômica ali? Então, seria possível ou não? O que a gente tem hoje, assim, de produção in vitro de embriões, né? É uma biotecnologia de alta eficiência? É considerado de alta eficiência? Em partes. A eficiência da PIV gira em torno de 40% a 60% de embriões produzidos. Então, se eu tenho uma vaca, eu aspirei cerca de 100 óvulos dessa minha doadora, aspirei, né, coletei esses óvulos e levei para o laboratório. Se eu coloquei esses 100 para fecundar dentro do laboratório, eu consigo produzir cerca de 40 a 60 embriões dessa mesma doadora. É considerada alta essa eficiência, só que a PIV, a gente tem um problema ainda, uma desvantagem dessa biotecnologia que está tentando melhorar através de estudos. Por quê? Nessa produção de 40% a 60% de embriões, quando a gente vai transferir esses embriões para uma receptora, a taxa ainda cai mais. De todos os embriões que eu produzi e que eu vou transferir, só cerca de 30% a 40% vão me gerar uma prenhez. Então, a eficiência da PIV ainda é considerada baixa. O tempo todo, os centros de pesquisas, as universidades, vêm tentando melhorar cada vez mais essa eficiência, produzir embriões de melhor qualidade, porque a gente está falando de uma produção totalmente num sistema in vitro, num sistema em laboratório. É óbvio, né, que a qualidade embrionária de um embrião que foi produzido em laboratório é diferente de um embrião produzido em vivo. Isso daí a gente já sabe que seria diferente. O que a gente faz é tentar mimetizar ao máximo o que aconteceria fisiologicamente dentro da vaca. Então, modificações no sistema em termos de maturação in vitro, que pode ser adicionado na etapa de maturação in vitro para eu melhorar a minha eficiência final aí da minha biotecnologia. Isso tem feito o tempo todo, tanto na maturação in vitro, quanto na parte de fecundação, quanto o cultivo embrionário, sempre adicionando substâncias que possam melhorar ou não a minha qualidade desse embrião aí produzido in vitro. Em relação à modificação genética, né, que você perguntou, isso é feito a nível de pesquisa. Hoje nós não temos ainda nada comercial, vamos falar assim, mas nós já temos bovinos transgênicos sendo estudados. Muito bem. Vou pedir para você segurar um pouquinho, que infelizmente já chegamos ao final do primeiro bloco. Você está ouvindo o Olhar Fascica. Hoje nós estamos falando sobre vantagens, desvantagens, sobre reprodução bovina. Duas doutoras, literalmente, professora Juliana Rosa, professora Thaís Presser, do curso de Medicina Veterinária,
estão separando esse tempinho para bater esse papo gostoso, instrutivo e informativo para você do programa Olhar Fascica. Falamos sobre inseminação artificial, falamos sobre transferência de embriões e falamos agora, já demos um spoilerzinho de produção in vitro e daqui a pouquinho tem mais. Você está ouvindo Olhar Fascica pela